Como acabar com a insegurança e a desconfiança dentro do relacionamento. E aí, gatonas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu decidi fazer essa live pra vocês porque essa semana eu recebi um depoimento, uma mensagem, né, de uma das minhas seguidoras. Eu falei, nossa, eu preciso fazer uma live sobre isso. Vamos falar sobre ciúme, sobre desconfiança, sobre insegurança nessa live, porque eu recebi essa mensagem e falava o seguinte, gente, vocês não vão acreditar. Essa seguidora minha, eu não vou falar quem é, talvez ela esteja até presente aqui nessa live. Ela falou assim, Flávia, a gente anda discutindo muito e tudo mais, e eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu perguntei pra ela qual que era o motivo, né, dessas discussões, dessas brigas, nossa, eu precisava ver essa live. Então, vocês que estão passando aí por problemas de ciúme, de desconfiança, de insegurança, essa live é pra você. Então, ela falou pra mim que tava tendo muitas brigas no relacionamento e eu fui entender o motivo dessas brigas. E ela me falou que a última briga que eles tiveram, vocês não vão acreditar, gente. Vocês não vão acreditar. Era porque ele tinha saído com 2 capacetes, tinha chegado com 2 capacetes, tinha ido de moto. E quando ela viu aquilo, ela ficou assim, possessa, desconfiada, brigou, sabe, surtou por causa daquela cena. Então, tem alguma mulher aí que tá passando por esse problema no relacionamento? Problema de desconfiança, de desconfiar demais, de ter pensamentos o tempo todo de que o seu companheiro ou ele vai te trocar, ele vai achar alguém melhor do que você, ou ele tá escondendo alguma coisa no celular e vem aquela vontade louca de mexer no celular dele, ou você fica se comparando com as mulheres que tem perto dele, ou se compara com as ex que ele já teve, fica se comparando com outras mulheres que passam na rua. Quem tá passando por esse tipo de problema na relação? Porque eu trouxe hoje pra vocês uma aula muito poderosa, uma aula riquíssima, e se eu fosse vocês, eu pegava papel e caneta pra anotar tudo que eu vou falar aqui. Então eu vou falar o porquê você é uma mulher desconfiada, por que você sente esse ciúme, essa insegurança, por que você tem esse medo do seu companheiro te trocar, e o que você pode fazer para acabar com esse ciúme, com essa desconfiança e com essa insegurança, tá bom? Inclusive, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando ao longo da live para eu responder para vocês. Mas cadê? Deixa eu ver. Boa noite para vocês que estão entrando. Cadê as mulheres que estão precisando dessa live, que passam por esse problema de ciúme, de desconfiança, de insegurança? Deixa eu ver aqui vocês. Porque com essa live aqui, eu quero que vocês entendam o porquê vocês sentem isso, porque eu sei o quanto os pensamentos de desconfiança tomam conta da gente, é como se sequestrasse a gente da nossa sanidade. A gente fica mal, vocês comentando, eu tenho. A gente fica mal, a gente fica com a cabeça cheia de coisas, cheia um turbilhão de emoções negativas, a gente se sente ansiosa, a gente se sente insegura, a gente se sente desconfiada. Então, a cada vez que eu falar alguma coisa que você se identificar, comenta aqui que você tá passando por isso, deixa a sua pergunta e clica aqui no coraçãozinho aqui do lado para eu ver que vocês estão entendendo tudo que eu tô falando e que vocês querem muito todo o conteúdo aqui dessa live. Porque sempre que eu falar alguma coisa que tocar vocês, que entrar no coração de vocês, ou que vocês passarem por um problema parecido, ou estão passando por um problema parecido, eu quero que vocês cliquem no coração pra eu ver que eu tô me conectando com vocês. Então, meu marido é super seguro e eu tenho muita insegurança. Nunca tive motivo, ele é um ótimo marido. Esse comentário aqui, dessa gatona, é o tipo de comentário que eu mais recebo. Flávia, ele nunca fez nada, mas mesmo assim eu não confio nele. Então aqui eu quero mostrar pra você, gatona, que deixou esse comentário, pra vocês que estão nessa live, o porquê é tão importante a gente entender o que é desconfiança e como acabar com ela, porque a desconfiança não tem nada a ver com o outro, tem a ver consigo mesmo. Então, se você tá passando por esses problemas que eu citei, de você ter pensamentos que te dominam, pensamentos de ciúme, pensamentos de insegurança, se você fica o tempo todo procurando pistas pra ver se o seu companheiro tá te traindo, fica nessa live, eu tenho certeza que até o final dela você vai se sentir mais leve e mais confiante. Então, existem pessoas, eu não sei se é o caso de vocês, talvez seja de muitas de vocês que estão aqui. Lembrando que esse é um ambiente seguro, tá? Aqui durante a live,
vocês que estão assistindo a live depois, porque a live vai ficar gravada. É um ambiente seguro para você comentar aquilo que você está sentindo, para você desabafar. Então, caso você queira comentar aqui embaixo durante a live, deixar a sua pergunta pra gente ir interagindo, vai ser muito, muito bom para tirar tudo isso de dentro de você. Então, tem muitas mulheres que têm ciúme até dos parentes do companheiro. Vocês acreditam? E talvez não seja o seu caso, Flávia. Eu não sou ciumenta, eu não sou desconfiada, eu não sou insegura, mas o meu marido é. Então, tudo que eu vou te falar aqui também se aplica para quem tem um companheiro que tem esses comportamentos, que sofre com essa desconfiança e com essa insegurança. Então, tem muitas mulheres que, além de sentirem ciúme de mulheres que estão perto, sentem até mesmo de parentes. E por mais que isso pareça algo doentio, às vezes nem é. Às vezes é só algo dentro dessa mulher que a gente precisa curar. Então, recentemente veio uma prima do Giovanni pra cá e os dois foram participar de um evento do agro, porque o Giovanni tem vários clientes do agro. Então eles foram participar desse evento juntos e eu fiquei com o Miguel, até porque não fazia sentido eu ir nesse evento, não tem nada a ver com o que eu estudo, com que, né, eu gosto da área do agro, mas não tem nada a ver com o que eu estudo. E o Giovanni foi com essa prima dele, ela conseguiu o ingresso para os dois e eu fiquei aqui em casa trabalhando, cuidando do Miguel. E gente, ela é linda, ela é maravilhosa e é prima dele, tem a nossa idade praticamente, ela é um pouco mais nova. E por que eu tô te falando isso? Porque talvez a Flávia do passado, a Flávia que era insegura, a Flávia que era desconfiada, a Flávia que sentia ciúme, talvez se sentisse com ciúme dessa situação. Sentisse que o Giovanni estava preferindo ficar com a prima do que com ela. Então, porque o ciúme, ele cria esses pensamentos, ele sabota a gente com esses pensamentos. Às vezes nem faz sentido, mas ali no momento que a gente tem aquela explosão de sentimentos, que o vulcão, né, entra em erupção e a gente sente tudo, aquela raiva, desconfiança, ansiedade, insegurança, naquele momento faria sentido. Então talvez a Flávia do passado, ela sentisse isso. Talvez você, hoje, na posição que você está no seu relacionamento, sentisse um ciúme, uma desconfiança, mesmo com alguém que é da família. Talvez com pessoas do trabalho, talvez o seu companheiro nunca te deu motivos, mas mesmo assim você desconfia dele. Então, sou viúva há 3 anos e meu marido era taxista, por isso tinha muito ciúme. Agora conheci outra pessoa, estou namorando, estou começando a sentir porque ele mora em outra cidade. Então, olha, tá vendo que era algo que estava em um relacionamento. O relacionamento, né, infelizmente você chegou, perdeu o seu companheiro, sinto muito por isso. Mas você carregou isso para outra relação. Então a primeira coisa que eu quero que todas vocês entendam é que o ciúme, a desconfiança e a insegurança não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O seu companheiro pode ser o melhor homem do mundo. Ele pode ser assim, 100% fiel, te respeitar, não dar trabalho nenhum, não dar motivos. Mas se você tiver dentro de você essa ferida, que eu vou falar sobre a ferida da desconfiança, você vai sentir insegurança, você vai sentir ciúme, porque tá dentro de você. E qual que é? Então, ai Flávia, mas eu sinto tanto isso, eu sinto tanto ciúme, tanta desconfiança, tanta insegurança, tá. Mas pra gente entender como resolver isso, primeiro você tem que entender o que é. A gente só consegue resolver um problema se a gente entende que problema é esse, não é? Então eu quero que você entenda o seguinte, a desconfiança, eu até pesquisei no dicionário para trazer para você a definição exata. O que é a desconfiança? A gente fala tanto desse nome, vocês sabem qual que é o significado? Comenta aqui pra mim. Eu tenho muitos ciúmes, marido saiu de casa pela 2ª vez depois que eu descobri várias traições. Eu vou falar, inclusive, desses casos em que você sente ciúme, é desconfiada, tem insegurança, porque o companheiro dá motivos, tá? Então eu vou falar dos 2 casos, tanto o companheiro que dá motivos, quanto o companheiro que não dá motivos, mas mesmo assim você desconfia. Então vocês sabem, alguém sabe qual que é o significado de desconfiança? Porque a gente fala tanto nisso, mas você sabe qual que é o real significado dessa palavra? A desconfiança, quando a gente procura pode pesquisar até no Google. Se você pesquisar, o significado de desconfiança é disposição para suspeitar. Ou seja, você tem uma tendência a sempre suspeitar do outro, a sempre pensar que o outro está fazendo alguma coisa de errado, a sempre duvidar do outro. E o segundo significado é o temor de ser enganado. Eu já recebi mensagens falando assim, Flávia, meu medo nem é
ele arranjar outra pessoa. Meu medo nem é o nosso relacionamento acabar, pra te falar a verdade. O meu medo é de ser feita de trouxa. Então tem muitas mulheres que sentem desconfiança, que sentem insegurança, e na verdade o maior medo que tem é ser feita de trouxa. Deus me livre, imagina todo mundo saber que eu tô sendo traída, alguma coisa tá acontecendo e eu não saber, eu ser a última a saber. Então talvez esse seja o seu medo hoje. E o que é a insegurança? A insegurança é a ausência de segurança, ou seja, o seu companheiro, de certa forma, não está te passando a segurança que você precisa no relacionamento. Mas talvez ele está passando essa segurança, mas existe como se fosse um escudo que você mesma está segurando, que você mesma carrega, que impede que essa segurança chegue até você. Então talvez o seu companheiro ele faça coisas, traições, fica aí curtindo foto de mulher na internet, mulher sem roupa, fica aí mandando mensagem para outras mulheres, mas você já parou para pensar o porquê você atraiu um homem desse jeito? Tem um negócio que a gente chama de autorresponsabilidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Autorresponsabilidade? Depois que eu entendi a importância dessa palavra e o como ela é necessária dentro do relacionamento, tudo na minha relação mudou. Depois de eu entender que a gente é autorresponsável, tanto pelas nossas escolhas, quanto pelo lugar que a gente tá, inclusive pelo relacionamento que a gente tá. Então, se hoje você tá num relacionamento em que o seu companheiro te trai, em que seu companheiro te dá motivos para desconfiar, já parou para pensar o porquê entre todos os homens do mundo você foi atrair e escolher justamente esse homem? Se tem tanto homem bom no mundo. Flávia, como ser uma mulher mais segura? Eu vou falar pra vocês até no final dessa live. Vocês vão ver o passo a passo prático pra você ser uma mulher mais segura no seu relacionamento. Então, já parou pra pensar o porquê você atraiu esse homem? Por que você tá com um homem desse jeito? Flávia, eu não tenho uma relação com traições. Tá, mas você já parou pra pensar por quê, mesmo sem traições, mesmo com esse homem não dando motivos, você sente desconfiança e insegurança? Esse é o X da questão. Porque quando a gente pensa no ciúme, na desconfiança e na insegurança, a gente pensa neles e a gente pensa só em acabar com eles. Mas para que a gente acabe com eles, a gente tem que entender qual que é a raiz desse problema. Por que ele existe? Imagina o seguinte, imagina que o ciúme, que a desconfiança, que a insegurança é uma dor de cabeça. Imagina uma dor de cabeça. Quem é que tem enxaqueca? Quem aqui de vocês que tem enxaqueca? Comenta aqui pra mim, eu tenho. Então, eu tenho propriedade nesse assunto pra falar. Alguma de vocês sofre com esse tipo de dor de cabeça que, nossa, é horrível? Que lateja, assim, muitas vezes dói dias, a gente não consegue ficar na luz, a gente quer ficar só deitada. Quem aqui? Ó, eu não tenho. Tá, mas eu tenho certeza que eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Então, ó, quando a gente tem esse problema da enxaqueca, não adianta nada, a enxaqueca nada mais é do que uma dor de cabeça, né, que a gente sente. Quando a gente tem esse problema, não adianta nada a gente focar em somente tomar o remédio para acabar com a dor. Se a gente não entender a raiz, o que faz essa cabeça doer, de nada vai adiantar. Então, de nada adianta a gente só tomar o remédio para parar a dor, se a gente não sabe qual é o gatilho, qual é a origem, qual é a raiz que faz essa cabeça doer. É a mesma coisa de estar gripada. Vai adiantar eu estar ali, resfriada, alguma coisa do tipo, e eu tomar um remédio somente pra dor, pra aliviar a dor momentânea? Não vai. A dor pode ser que, é claro, é importante pra passar aquela dor e gerar um maior desconforto pra gente. Mas se a gente não tomar um antibiótico, né, a gente não tomar um remédio pra tratar a causa que fez a gente ficar resfriada e gripada, de nada vai adiantar. E a mesma coisa eu quero que vocês entendam sobre a desconfiança de vocês, o ciúme de vocês, a insegurança de vocês. E para vocês entenderem a relação dessas três coisas, imagina o seguinte. Imagina um fogo, uma fogueira. Para essa fogueira ela existir, teve que ser jogada uma brasa ali. Essa brasa, e cada brasa que joga, que faz a fogueira ficar maior, essa brasa é a desconfiança. Então, cada atitude do seu companheiro que gera uma desconfiança é como se fosse uma brasa, que a gente joga ela e vai gerar um fogo.
O fogo é a insegurança. Então a insegurança é causada pela desconfiança. Já o ciúme é a fumaça dessa fogueira. Vocês conseguiram entender? Então imagina uma fogueira, um fogo. Comenta aqui pra mim o emojizinho de fogo, esse aqui, ó. Comenta aqui se vocês entenderam, ó. Comenta aqui um foguinho, se vocês entenderam. Imagina que esse fogo, para ele ser criado, ele precisou da brasa. Essa brasa são todas as atitudes de desconfiança que o seu companheiro te dá. Ou talvez que a sua cabeça crie. Então, quando você vai ver as curtidas na foto dele, quando você vê que tem uma mulher bonita passando na rua e talvez ele dê uma olhada, quando ele sai para algum lugar sem você, tudo isso são atitudes que te geram a desconfiança, que começam a fogueira, que começam esse fogo. Comenta aqui o foguinho para eu ver se vocês estão entendendo. Então imagina que esse fogo é a desconfiança. Aliás, a brasa, o fogo vai ser justamente a insegurança que foi causada por essa desconfiança. Então você se sente insegura. Ó, tô vendo aqui os foguinhos, vocês reagindo. Então essa insegurança vai ser causada pela desconfiança que você sente. Você se sente insegura, você não se sente suficiente, sua autoestima vai lá embaixo, você fica ansiosa, fica nervosa. E isso tudo vai causar em você o ciúme, que é a fumaça. E esse ciúme vai fazer você ter muitos pensamentos negativos, vai fazer você ter atitudes de uma pessoa ciumenta, que é ir lá pegar o celular e vasculhar, que é você mandar mensagem perguntando onde ele tá, perguntar com quem ele tá. Existem mulheres, e talvez seja o seu caso, e não precisa ter vergonha, tá tudo bem, que pega o celular e manda mensagem pros amigos pra perguntar onde o companheiro tá, pra mãe do companheiro, ou seja, pra sua sogra. Existem mulheres que até duplicam o WhatsApp do marido no próprio celular para ver com quem ele está conversando. Isso tudo é porque tem lá o início da desconfiança. Então, qualquer gesto do seu companheiro cai, acende essa fogueira e gera uma fumaça gigantesca. E essa fumaça, ela atrapalha e tá atrapalhando o relacionamento de vocês. Tudo isso tá atrapalhando o relacionamento de vocês. E não somente a relação de vocês, porque é horrível, não é? Eu já fui uma mulher insegura, eu sei o quão horrível é ter aquele pensamento de desconfiança. A gente não consegue trabalhar direito, a gente não come direito, ou se come, a gente come muito para compensar toda a ansiedade que a gente tá sentindo. A gente não consegue focar em nada, a gente eu tinha alguns sintomas físicos, eu dava tremedeira, assim, ficava tremendo, dava dor de barriga, eu ficava extremamente ansiosa, me dava palpitação, me dava crise de ansiedade, eu já tive crise de ansiedade, crise de pânico, tudo isso por conta da desconfiança, da insegurança, do ciúme. Flávia, eu entendi que tudo isso está relacionado, mas de onde que isso veio? Como é que isso veio junto comigo? Vocês acham que isso foi algo que foi colocado em você ou nasceu com você? Comenta aqui pra mim. Vocês acham que foi algo que foi colocado em você, essa desconfiança? Ou foi algo que nasceu com você? Comenta aqui que agora eu quero ver como que tá o conhecimento de vocês sobre isso. E não tem problema vocês comentarem, talvez não ser o certo. Eu quero saber o que vocês acham. Porque se você soubesse mais sobre isso, e por isso eu tô fazendo essa live, talvez no dia de hoje, se você tivesse aprendido sobre isso há um tempo atrás, hoje você não teria essa desconfiança, essa insegurança e esse ciúme. Então o que vocês acham? Foi colocado em você ou foi algo que nasceu contigo? Não faço ideia, porém é horrível viver isso. É horrível, é horrível. A gente se sente a pior mulher do mundo, a gente não se sente bonita o suficiente, a gente sente que o nosso companheiro tá o tempo todo fazendo alguma coisa de errado. É um inferno, tanto para as duas partes. Inclusive, teve uma coisa que o Giovanni me falou, eu falo muito isso lá dentro do método de sabedoria feminina, do curso de relacionamento, que a coisa que ele mais ama no nosso relacionamento, uma das coisas que ele mais ama na nossa relação, é que ele sai e ele não tem medo da minha reação quando ele chegar em casa. Ele não tem medo de que eu desconfie dele. Porque nos outros relacionamentos dele, gente,
Ele não podia ir em lojas que as ex dele tinham ciúme das atendentes das lojas. Olha que loucura. Tinha ciúme. Ele trabalhava, o Giovanni, antes dele ter a empresa dele, antes da gente se conhecer, ele trabalhava numa contabilidade. E dentro dessa contabilidade só tinha mulheres. Tipo assim, era 90% das pessoas que trabalhavam lá eram mulheres. Inclusive, na sala que ele trabalhava, só tinha mulheres. Agora, imagina, as ex deles ficavam loucas. Pensando que ele tava o dia todo, um monte de mulher em volta. Mas ele tava trabalhando. Ele tava ali fazendo o dinheirinho dele, pra depois, no final de semana, sair com elas. Então, uma coisa que o Giovanni falou pra mim é isso, é que não tem coisa melhor do que ele saber que eu confio nele. Que quando ele chegar em casa, eu não vou discutir, não vou estar de cara feia, porque ele saiu e talvez atrasou um pouco e eu não vou estar desconfiada. Então, acho que foi colocado mais por mim mesma. Eu quero que vocês entendam um negócio, coloque isso na cabeça de vocês. Isso aqui vai mudar o jogo, vai virar o jogo pra vocês. O ciúme que vocês sentem, a desconfiança que vocês sentem, a insegurança que vocês sentem, não é parte da personalidade de vocês. Não nasceu com vocês. Então, logo, se não faz parte de você, se não é algo que nasceu com você, dá pra tirar, dá pra mudar. Então, não se apegue a isso. Ai, mas é porque eu sou assim, né? Porque eu sou desconfiada, é porque eu tenho ciúme mesmo, né? Não. Você não é assim. Isso foi colocado em você. E nem foi por você mesmo. Foi por algo que não é nem culpa sua, nem culpa de ninguém. Infelizmente aconteceu e te trouxe até aqui. Mas hoje a gente vai tirar isso de você. Ó, por um exemplo, eu e meu marido moramos fora do Brasil, chegamos faz uma semana, ele está em um churrasco, me avisou, mas não mandou uma foto. Meu pensamento tóxico, será que ele tá lá mesmo? Tá vendo? Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Essa desconfiança, esse ciúme, essa insegurança, nada mais é do que uma praga que quer acabar com o relacionamento de vocês. Mas a gente não vai deixar. Então, olha que coisa maravilhosa. O seu companheiro tá lá, eu tenho certeza, né, que ele tá se divertindo, que ele tá tendo um bom momento. E você tá aqui aprendendo. Olha que incrível, cada um tá vivendo uma coisa diferente, longe um do outro, mas o amor continua. E a gente vai construir essa confiança agora. Então, ó, como que isso foi colocado em você? Se isso não é seu, como que foi parar aí dentro? Eu falo muito disso e eu sempre vou bater nessa tecla, porque é de lá que vem a maioria dos problemas no relacionamento. Então, deixa eu só... a maioria dos problemas do relacionamento vem de coisas que a gente viveu e que a gente internalizou há muito tempo atrás. É por isso que hoje, quando eu trabalho relacionamentos, o meu perfil é somente para mulheres. Tem muitos homens que chegam e pedem ajuda para relacionamento e falam, olha, meu amigo, sinto muito. Aqui eu somente sou das mulheres, ajudo as mulheres. Não porque eu não consigo, eu consigo ajudar qualquer pessoa que está passando por um problema no relacionamento. Mas é porque eu foquei na nossa transformação. Então, o seu relacionamento ele só vai ser transformado quando você cuidar de si mesma. E é por isso que eu trago esse conteúdo. Essa live hoje é fortíssima. Ela tem um poder gigantesco de transformar o seu relacionamento. Então, o que aconteceu? Quando você era criança, existe algo que a gente chama de apego. Tipos de apego. A relação que você teve com os seus pais determina o tipo de apego que você sente. Como assim, Flávia? Quando a gente é criança, a gente não entende nada do mundo. A gente nasceu e a gente é uma folha em branco. E aí os nossos pais, eles vão mostrar pra gente como que o mundo funciona. Então tudo a gente ensina pro Miguel, né? Que em casa ele tá na fase de aprender, de perguntar, de falar. E aí tudo a gente ensina pra ele. Então a gente senta e conversa. Hoje eu tava comendo um negócio que eu chamo de... Depois eu posso até mandar a receita pra vocês nos stories, postar um dia. Que eu chamo de crepioca de cuscuz. Olha que loucura. Eu pego o cuscuz, aí eu coloco ele na frigideira, hidrato ele antes, coloco na frigideira, quebro um ovo, coloco por cima, boto queijo, coloco na menor chama possível, tampo e deixo ali até o ovo cozinhar e até ele endurecer e virar uma casquinha que dá pra dobrar. E aí isso vira tipo uma crepioca, sabe? Um crepe. Enfim, eu amo demais, eu gosto muito disso. E aí hoje eu fui dar pro Miguel comer e eu fui explicar pra ele, filho,
tá vendo isso aqui? Isso daqui é um milho, você tá comendo milho. O cuscuz veio do milho. Ele foi triturado e tá aqui, e aí você come o milho. Aí milho, triturado, que ele tá aprendendo a falar. Então tá vendo que eu tô ensinando pra ele da onde que vem aquilo, e aí daqui a um tempo, né, daqui a muitos anos, ele vai lembrar de maneira inconsciente que o milho, né, o cuscuz é feito de milho. Porque hoje tem alguém ensinando pra ele. Mas se eu falasse assim pra ele, ai filho, cuscuz é feito de, sei lá, de alface, e repetisse isso pra ele, ele iria crescer achando que o cuscuz era feito de alface. Então, os nossos filhos, nós quando somos crianças, o ser humano quando é criança, ele vai criar todas as memórias dele, tudo que ele entende pelo mundo. Imagina que dentro da nossa cabeça existe uma biblioteca. E dentro dessa biblioteca tem vários livros, e cada livro é das coisas que nós acreditamos como verdade absoluta. Então lá na cabecinha do Miguel está sendo criado um livro, o livro das comidas. E aí lá dentro desse livro, né, vai estar escrito lá assim, que o cuscuz ele é feito de milho. Porque foi colocado na cabeça dele, foi colocado na biblioteca dele. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Uma das coisas que foi colocado na sua biblioteca, na sua cabeça, foi a forma que você vai ser amada, que você se sente amada e que você enxerga o amor. Então, lá na sua infância, se você recebeu amor de determinada maneira, você internalizou que aquilo é amor e que o amor é daquela forma. Mas se você recebeu de outra maneira negativa, você vai associar o amor com coisas negativas. Então eu vou falar aqui 3 tipos de apego e eu quero que vocês me falem qual vocês mais se identificaram. Vamos começar pelo apego seguro. Esse apego, o apego seguro, é aquele apego de pessoas que falam sem atacar, de pessoas que não sentem ciúme, de pessoas que não sentem desconfiança. São pessoas totalmente seguras dentro do relacionamento, não tem medo de ser traída, não tem medo de ser deixada, né, por outra pessoa, ser trocada por outra pessoa. É o tipo de pessoa que se tá num relacionamento e a relação começa a andar para um lado que não faz bem pra ela, ela consegue terminar numa boa. É claro que ela vai sentir, né? Ela vai se sentir triste porque foi um relacionamento, porque ela ama aquela pessoa, mas ela descobriu que amor é muito mais do que só amar uma pessoa. Não adianta só o amor para uma relação dar certo. E aí se ela vê que aquele relacionamento não está saudável para ela, ela sai da relação. É aquela pessoa que tem facilidade de falar o que sente, de falar suas emoções, o que está sentindo. Não tem medo de falar e o outro se estressar e se afastar, ou o outro terminar com ela, ela vai falar o que ela está sentindo. Ela não fica criando suposições na cabeça dela. Então, se o companheiro saiu para um churrasco, por exemplo, ela vai ficar em casa ou vai sair com as amigas e vai ficar super tranquila. Vai se sentir bem, porque ela tem isso de maneira saudável dentro dela. Alguma de vocês se identificou com essa pessoa? Do apego seguro? Talvez não. Talvez a maioria de vocês vai olhar e falar assim, nossa, Flávia, nem de longe. Mas eu quero que vocês saibam que existe esse tipo de apego. E que por mais que não seja o que você tem hoje, a gente pode conquistá-lo. E eu quero ajudar vocês a fazer isso durante essa live. Então esse é o apego seguro. Esse é o apego que hoje eu tenho. É o apego de o Giovanni sair sem mim e eu achar um máximo, gente. Nossa, quando o Giovanni sai, por exemplo, às vezes ele sai só com o Miguel, né? Aí sai os dois. E aí eu fico aqui em casa, gente, eu acho o máximo. Não porque eu estou longe do Giovanni, porque eu prefiro estar perto dele sempre, claro. Mas é porque aí eu tenho o meu momento, aí eu relaxo, aí eu descanso. Ai, nossa, pra mim é maravilhoso. Ó, eu fico tranquila, mas não tenho facilidade de conversar sobre os meus sentimentos. Ok. Então eu acho o máximo. Nossa, pra mim é maravilhoso. É porque eu descanso, tenho um momento meu de mulher, de garota, né? Aqueles momentos que a gente fala, momento de garota, que é o momento de arrumar a unha, de hidratar o cabelo, enfim. E eu só sou assim hoje porque eu consegui transformar nesse apego que eu sentia. Então esse é o primeiro tipo. Existe o segundo, e se vocês se identificarem, comenta aqui embaixo, que é o apego evitante. Qual que é esse apego? É o tipo de pessoas que evita conversas profundas. É aquele tipo de pessoa que usa a independência como proteção. Que dentro de uma relação, quando a pessoa começa a ver que a relação ficou séria,
ela começa a se afastar ou se sabotar, porque ela tem muita dificuldade de criar relacionamentos. Quando eu escuto esse apego evitante, sabe de quem que eu lembro? Sabe aqueles filmes de romance, assim, bem clichês, que a menina vai e se apaixona pelo bad boy, e aí o bad boy ele não gosta de ter relacionamento, ele não consegue se relacionar com ninguém, ele tem medo de entrar no relacionamento, de, sabe, começar uma relação, de se apegar, então na hora que ele começa a ver que as coisas ficaram sérias, ele sai do relacionamento, ele se afasta da menina. Nossa, eu vejo muito esse apego evitante como essa persona, como esse personagem. Então, são pessoas que demonstram pouco afeto, são pessoas que parecem frias em momentos emocionais, porque têm medo de se entregarem, e muda de assunto quando algo toca a sua vulnerabilidade. Então, tem dificuldade de falar sobre esses sentimentos profundos, porque não quer parecer que é vulnerável, quer parecer que é uma pessoa forte o tempo todo. Alguém se identificou com esse? Com apego evitante? Ou seja, evitante porque evita que os sentimentos cheguem até ele. Ele quer viver o agora, essa pessoa quer viver o agora, mas tem dificuldade em se relacionar. Então, muitas vezes, são pessoas que passam anos e anos sem um relacionamento. E tem o terceiro apego. Se você não se identificou com nenhum dos dois, eu tenho certeza que com isso você vai se identificar. Que é o apego ansioso. Que é aquela pessoa que precisa de confirmação constante. Sempre precisa que o outro fale que ame ela, que a ama, que tá com ela pro que precisar, tem que validar o tempo inteiro. E mesmo validando, ela se sente insegura, ela se sente desconfiada. É uma pessoa que interpreta silêncio como rejeição. Então, quando o companheiro se afasta, ela já começa a pensar, nossa, ele tá distante comigo, ele vai me deixar, ele vai terminar o relacionamento. Olha aqui, vocês comentando eu. Ele tá distante, meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa de errado, o relacionamento vai acabar, ele tá com outra pessoa, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, ele vai terminar comigo. É aquele tipo de pessoa que manda várias mensagens seguidas, então, aí, vocês comentando eu. Então, se você manda uma mensagem pro seu companheiro, ele não responde, depois de 5 minutos você manda outra, se ele tiver online, meu Deus do céu, como é que ele tá online e ele não fala comigo? Aí manda aquele monte de mensagem, aí liga, fica doido, surta, fala, meu Deus do céu. E aí depois não era nada. É muito ruim ser assim, eu sou assim o tempo todo. É aquela pessoa que busca provas de amor o tempo todo. Então o tempo todo você precisa que o seu companheiro demonstre que te ama, porque se ele passar um dia sem falar que te ama, ou se ele passar um dia sem demonstrar que te ama, você já sente que ele não te ama mais e que ele vai te deixar. Sente um medo profundo de ser esquecida ou de ser deixada. E cria suposições rapidamente. Eu vi que todas vocês, né, que estão aqui nessa live, eu já sabia, né, tanto que eu deixei esse pro final, iriam se identificar mais com esse tipo de apego. Então, como que esse apego foi criado em você? De alguma forma, na sua infância, e talvez isso não seja consciente para você. Talvez você pense assim, nossa, Flávia, mas eu não consigo me lembrar exatamente, mas eu tenho certeza que depois dessa live, isso vai ficar ruminando na sua cabeça, essa ideia que eu vou trazer pra você, e ao longo do tempo você vai conseguir perceber. A pessoa que tem esse tipo de apego, que é o apego ansioso, é o tipo de pessoa que lá na infância, os pais, eles sempre causavam uma ansiedade relacionada ao amor. Então eles se afastavam de alguma forma, e aí ficava aquela ansiedade de, nossa, mamãe tá longe, papai tá longe. Mamãe e papai estão trabalhando muito. Eles estão longe de mim. E aí você criou essa ideia de que o amor é algo que vai te deixar. Então você se sente ansiosa por isso. Talvez os seus pais, eles faleceram. Algum deles faleceu. E aí você criou dentro de si a ideia de que quem te ama vai te deixar. Porque o papai foi embora pro céu. Porque a mamãe foi embora pro céu. E isso é inconsciente. Não é por querer que você criou isso. Não é por querer que seus pais fizeram isso. Talvez lá na sua infância você teve um irmão mais novo, que foi o meu caso. E minha mãe inclusive fala, Flávia, depois que seu irmão nasceu, o Marcelo, que é meu irmão mais novo, você virou outra criança. Pro lado negativo.
Talvez a sua criança pequenininha, você pequenininha, quando viu um bebezinho nascendo e indo pro seu berço, ou brincando com seus brinquedos, ou passando mais tempo com a mamãe, com o papai, internalizou que eles amam muito mais o seu irmão ou sua irmã do que você. Talvez você seja a filha mais nova, mas você não conseguiu ter a atenção dos seus pais que você gostaria. Talvez o papai e a mamãe, eles tinham que trabalhar muito para te dar o melhor. O meu pai, gente, eu não tenho nenhuma memória, nenhuma, de eu estar sentada brincando com o meu pai ou com a minha mãe. Pior ainda, com os dois juntos, eu não tenho. E pra Flávia, criança, aquilo era muito importante para eu me sentir amada. Então o papai, pra mim, criança, a Flávia, criança, era aquele que eu acordava e já tinha saído de casa, porque ele já tinha ido trabalhar. Na hora do almoço eu tava indo pra escola, ele tava chegando, às vezes a gente se encontrava no caminho, na rua. E quando eu chegava da escola, o papai já tava saindo do trabalho de novo. E quando eu ia dormir, o papai tava voltando do trabalho. Eu nem via meu pai chegar em casa. Então eu cresci com a ideia de que amar é ficar distante. Amar é uma hora ou outra, o outro ir embora. E eu nem sabia a hora que ele vai chegar. Verdade, meu pai trabalhou fora a minha infância toda. Quando eu era adolescente, eles se separaram. Talvez você viu sua mamãe e seu papai terminarem. E aí você criou a ideia de que, nossa, o amor um dia acaba. Um dia o relacionamento vai acabar. Porque os seus pais são o padrão são a referência de relacionamento que você teve. Pior ainda, uma vez eu recebi o relato de uma aluna, ela mora lá nos Estados Unidos e ela entrou pra minha mentoria, entrou pros meus cursos, porque, gente, ela sentia tanto ciúme, mas tanto ciúme, todos os relacionamentos dela acabavam por conta de ciúme. E aí ela foi me contar a história dela, gente, eu arrepio de lembrar. Nossa, eu arrepio, porque é uma história muito forte. O pai traía a mãe sabia, todo mundo sabia, mas a mãe não conseguia sair dessa relação. E por ela ver isso acontecendo e os irmãos vendo acontecendo, os irmãos faziam a mesma coisa. Os irmãos traíam todas as namoradas na frente dela. Ela era a única filha, mulher, e ela via o pai traindo a mãe, os irmãos traindo as namoradas. Ela era a filha caçula. Sabe qual foi o resultado disso? Ela viu todos os homens perto dela traindo. E ela cresceu achando que todo homem trai. Então, se hoje, na sua cabeça, quando eu falo assim, ó, todo homem, se na sua cabeça vem uns pensamentos de todo homem trai, todo homem não presta, todo homem não vale nada, todo homem é cafajeste, todo homem é cachorro, todo homem é galinha. Se são essas palavras que vêm na sua cabeça, é porque lá na sua infância teve um ruído no que é realmente ser homem. E isso entrou dentro de você. E aí lembra do que eu te falei do livro? Foi colocado um livro dentro de você. Esse livro, vamos imaginar que aqui a gente tá dentro da sua cabeça. Lá dentro da sua cabeça tem um estante. E aí lá tem um livro. E lá nesse livro tá escrito assim, ó, relacionamento e amor. E aí quando você abre esse livro, lá dentro tá escrito assim, ó, o papai e a mamãe não passavam muito tempo comigo. E eu cresci acreditando que o amor é assim mesmo. Então todo mundo que me ama ou um dia vai me amar, não vai passar muito tempo comigo. Ou senão, lá no seu livro tá escrito assim, o papai e a mamãe davam muito mais atenção para um irmãozinho. Então quer dizer que ele era mais interessante do que eu, que ele merecia mais amor do que eu, e eu fui trocada. Então quer dizer que todas as pessoas que me amarem um dia vai chegar outra pessoa e eu vou ser trocada. Ou senão tá escrito, o papai e a mamãe traíam muito um ao outro. O papai traía muito a mamãe e eu via ela sofrendo. E esse é o exemplo de homem que eu busco hoje pro meu relacionamento. E aí lembra que eu falei
lá no início da nossa live, que se você hoje tá num relacionamento que o homem te trai, ou já te traiu, é porque de alguma forma você atraiu isso pra você. Eu não tô colocando a culpa em você. Estou dizendo pra gente olhar com um olhar mais profundo. Eu recebo diversas vezes mensagens falando: Flávia, eu só encontro um homem que não vale nada, parece que eu tenho o dedo podre. Eu mesma falava que eu tinha o dedo podre, olha que eu. Mas é porque lá na sua infância, você criou a ideia de que o homem, ele pode trair, ele vai trair. De que o homem e de que o relacionamento vai ter traições. Ou de que você não merece ser amada de verdade. Ou de que você não é boa o suficiente. E aí você só, de todos os homens, imagina que tem 10 homens na sua frente. E aí isso é de maneira inconsciente, isso não acontece de maneira racional, né? Você pensando. E aí esses 10 homens, cada um tem uma plaquinha no peito, escrito assim, ó. 9 tá escrito fiel e tem um que tá escrito infiel. O seu cérebro tá tão acostumado àquele padrão de que homem não presta, de que homem não vale nada, de que homem é cachorro, de que homem trai, que o seu cérebro, de maneira inconsciente, olha aqueles 10 homens. Fiel, não, esse daqui não é homem pra mim não mereço. Fiel, não, esse também não, esse também não, esse também não, esse também não. Infiel, isso aqui eu conheço. Porque eu entendo o seguinte, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar padrões que a gente conhece. Porque é mais fácil. O que vocês acham mais fácil? Vocês saírem hoje da casa de vocês e irem até o shopping, irem até o trabalho de vocês, até o supermercado pelo caminho que você conhece, ou tentar fazer um caminho totalmente diferente? É muito mais fácil ir pelo caminho que você já conhece. O nosso cérebro, ele busca coisas conhecidas, que a gente já conhece, padrões, e foge de coisas desconhecidas. Porque o desconhecido é novo, assusta, dá medo. Por mais que o conhecido não seja o melhor. Tá vendo o quanto isso é profundo? Então tá vendo que é algo que está em você, que foi criado em você, esse livro tá dentro da sua cabeça? Então não vai adiantar hoje você sair do relacionamento que você tá e procurar um outro homem. É claro que se você tá numa relação em que existem traições constantes, o seu companheiro não muda, já falou que ia mudar e não mudou, aí sim, realmente é o momento de você sair dessa relação. Se você já tentou, ele já prometeu e ele continua te traindo, te desrespeitando, esse relacionamento não é pra você ficar. Agora, se você tá numa relação que talvez já tenha acontecido alguma vez, mas o seu companheiro prometeu que não queria acontecer, você perdoou, e ele mostrou, teve indícios comprovados da mudança dele, e vocês dois decidiram que continuariam no relacionamento, ok, foi uma escolha de vocês. Continuar. Talvez esse homem realmente tenha mudado. Ou se você tá num relacionamento em que seu companheiro nunca te traiu, aí você tem que continuar nessa relação. Não vai adiantar você terminar esse relacionamento, porque no próximo você vai sofrer tudo isso de novo. Porque é algo que tá dentro de você. Enquanto a gente não mudar esse bendito livro, as coisas no relacionamento pra você, na sua vida, nunca vão mudar. Flávia, como que eu faço pra mudar isso? E agora eu vou te dar. Anotem, que isso aqui é muito importante. Atividades práticas pra mudar, pra acabar com a sua desconfiança, com a sua insegurança. Mas antes de eu passar essas atividades práticas para você implementar no seu dia a dia, o que eu vou te falar aqui é prático. É papum. Não é, ai meu Deus, eu tenho que... aquela coisa poética. Não, eu vou te falar o prático, o que você precisa fazer. Mas antes, clique aqui no coraçãozinho para eu ver que vocês estão entendendo tudo. Tô vendo alguns de vocês comentando, fico feliz, vocês estão elogiando a live. Eu disse que hoje seria algo muito profundo. Eu preparei isso para vocês, muito profundo. Porque não adianta nada eu vir aqui e falar assim, pra você acabar com seu ciúme é só você fazer isso. Eu tinha que te explicar primeiro o que é, da onde vem, pra você entender. Então, ó, ótimo, já vi os corações subindo. Então vamos lá, anota isso, que é muito importante. Primeira coisa que você vai fazer, você vai praticar a respiração antes de reagir a qualquer gatilho. Então, ou seja, teve o gatilho, vou dar o exemplo aqui da gatona que tá na live. O meu marido
Ele saiu para um churrasco e eu não tenho certeza se ele tá lá porque ele não mandou nenhuma foto. Quando você estiver passando por uma situação assim que foi desencadeada pelo gatilho, você vai primeiro respirar. Literalmente respirar. Vai fazer isso pelo menos umas 5 vezes. Respirar. Porque às vezes a gente tá tão nervosa, com tanta coisa na cabeça, que isso deixa o cérebro da gente nem oxigena direito. Só de você parar e fazer uma respiração profunda, você se acalma. E por você se acalmar, os pensamentos de desconfiança diminuem. Então, a primeira coisa, você vai respirar. A segunda coisa, você vai focar no presente. Flávia, como assim? Lembra que eu falei que a desconfiança é a brasa, a insegurança é o fogo e a fumaça é o ciúme? Você chegou nessa situação da fumaça, né? Do ciúme. Você tá ali sentindo ciúme, um monte de pensamento. Ai, será que ele tá no churrasco mesmo? Ai, mas será que ele tá com outra pessoa? Ai, mas será que ele não tá em outro lugar? Ai, mas... Esses serás vai começar a aparecer na sua cabeça. Sabe o que é doido? Todos esses serás, eles são do futuro ou do passado. Será que ele vai me trair? Será que ele tá me traindo? Será que ele fez alguma coisa de errado? E aí começa a criar um monte de coisas que a ansiedade vai criando dentro de você. Um monte de paranoias. Então, o que você vai fazer? Você vai focar no presente. E o que é o presente? É tudo aquilo que está associado aos 5 sentidos. Então, é o ver, é o sentir, é o nosso paladar, é o ouvir, é o... Pera, acho que faltou uma. Ó, ver, tá, me ajuda aí, gente. É o ver, é o sentir, é o cheiro, faltou o cheiro, o paladar. E acho que foi, né? Ok? Enfim, você vai focar nos seus sentidos. Então, você vai fazer coisas que despertem os seus 5 sentidos. Então, você vai ver algo que você goste, que é o que você tá fazendo aqui agora. Ouvir, obrigada, Ana. Não, tô aqui pensando, gente, mas tá faltando. É porque eu tenho um livro que eu li uma vez que fala sobre um 6º sentido. E aí fala que o equilíbrio é um 6º sentido. Aí eu tava aqui pensando, gente, será que tem só 4 sentidos? E na verdade, no livro que eu li, falava que era o 5º sentido, que é o equilíbrio. Enfim, aí... Obrigada. Realmente, faltou ouvir. Então, ó, vamos começar pelo ouvir, que eu tinha esquecido. Então, você vai ouvir alguma coisa que te acalma. Então, talvez uma música, uma live. Lá dentro, né, do Manual de Sabedoria Feminina, do meu curso de Sabedoria Feminina, do método, tem uma aula que é exatamente para esses momentos. E dentro do Ciúme Zero, que é o meu curso específico de ciúme, de insegurança, tem uma aula que chama assim, Assista Quando Você Sentir Ciúme, que é um mindfulness, né, uma meditação guiada, que eu conduzo você do estado que você tá nervosa demais pro estado mais tranquilo, através somente de palavras, somente com você ouvindo e respirando. Então você vai ouvir alguma coisa que vai te acalmar, vai te trazer pro presente, vai te trazer consciente pro agora e vai tirar a sua cabeça dos pensamentos negativos e das paranoias. Segunda coisa que você pode fazer, comer alguma coisa que você goste. Mas aí, lembre-se que a comida não pode ser uma fuga sempre, porque senão você vai entrar num estado de compulsão, de sempre querer afogar os sentimentos na comida, principalmente comidas calóricas. Não faça isso. Então, experimente outras coisas, experimente fazer um prato diferente. Hoje, aqui em casa, né, eu experimentei fazer um prato diferente pro Giovanni. Eu tava assistindo o Masterchef, tava mostrando como é que fazia. Eu falei, eu vou fazer aqui em casa. Então, experimenta fazer algo diferente, um prato diferente pra você. E até pro seu companheiro. Faça algo por ele também. Veja algo, assista um filme que você gosta, assista um filme romântico, sabe? Assista algo que toque em você. Sinta, faça uma massagem em você. Lave o cabelo, vai hidratar o cabelo. Vai fazer algo por você, vai fazer um escalda-pés. Essa semana passada eu fiz um escalda-pés, não porque eu tava com ciúme, o Giovanni inclusive tava do meu lado. Mas é pra ter aquele momento, sentir, me trazer pro presente. Vai arrumar a sua unha.
Ou senão vai fazer uma coisa que aguce o seu cheiro, né? O seu olfato. Vai passar um perfume, se arrumar, ficar bonita. Mais bonita ainda. Então, venha pro presente, se traga pro presente com esses 5 sentidos, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é evitar acusar sem ter certeza. Então, um exemplo dessa gatona que tá aqui na live. Você tem certeza que seu companheiro tá te traindo? Você tem certeza de que ele tá com outra pessoa? Você tem certeza de que ele não tá nesse churrasco? Você tem alguma evidência, alguma prova que mostre minimamente, assim, a possibilidade de que ele não tá nesse churrasco? Não. Faça essas perguntas pra si mesma. Porque quando a gente faz essas perguntas, a gente fala, nossa, ixi, tô ficando doida, não tem nada. Não tem nada acontecendo. Então, se você não tem certeza de nada, como é que você vai acusar? Chegar nele e falar assim, ó, por que você não me mandou foto que você tava no churrasco? Você tava com outra pessoa, não tava? Como assim? Não há minimamente uma prova que mostre isso. Olha esse comentário dessa gatona. Mulher, tô pensando aqui, a maioria das brigas foram tudo coisa da minha cabeça que nem aconteceram. Justamente. E sabe o que acontece? Eu vou falar isso pra vocês, mas não deixa isso entrar negativamente na sua cabeça. Sabe o que um homem pensa quando isso acontece demais? Quando isso se torna tão repetitivo? Ele pensa assim, ela não confia em mim mesmo? Se eu fizer ou não fizer, vai dar na mesma. Porque ele sente que você não confia em você. Que não confia nele. Não se sinta ridícula. Gente, essa live eu não quero que vocês pensem, meu Deus, eu sou doida. Meu Deus, eu sou uma mulher surtada. Não quero que você pense assim. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês pensem assim, nossa, antes eu não estava agindo com sabedoria. Agora eu tô me tornando uma mulher sábia. Porque tudo tá ficando claro. O primeiro sinal de que a gente tá entrando nesse universo da sabedoria feminina é a ficha cair. Então, quando as fichas começam a cair, você fala assim, nossa, eu tava agindo assim? Nossa, essa era eu? Aí sim, você começa a entrar nesse caminho da sabedoria feminina. É o primeiro passo. É reconhecer que, nossa, eu tenho isso aqui pra melhorar. Então, tá vendo o porquê eu falo tanto? Não foque em mudar o seu marido. Não foque em mudar seu namorado. Porque tem coisas dentro de você que enquanto você não mudar, as coisas não vão mudar. No meu relacionamento com o Giovanni mesmo, no início eu era insegura, eu era desconfiada. Eu ficava assim, mas o que você tá fazendo aí, hein? Ficava desconfiada. E não ia adiantar eu terminar o relacionamento ou querer que ele mudasse. O outro homem que eu arrumasse ia ser igual a ele. Pior, na verdade, porque ia ter novos problemas, novas dificuldades, novos desafios, novas diferenças. Ia ser muito pior. Então eu quero que vocês olhem tudo isso e pensem, nossa, agora eu tomei consciência. Pum, essa é a palavra, consciência. Consciência é a primeira coisa que você precisa ter para se tornar uma mulher sábia. Porque as mulheres que não querem ser sábias, que não têm consciência, que pensam assim... Tem muita gente que entrou nessa live aqui e provavelmente pensou assim... Tá doida? Eu tenho que ter ciúme mesmo. Imagina. Tá doida? Imagina ser feita de trouxa. Gente, quando eu posto vídeo sobre o tema de ciúme, é muito polêmico. Porque tem mulher que comenta assim... Ih, essa daí é traída e nem sabe. Ih, mas... se você não procurar, quem procura acha, né? Melhor prevenir do que remediar. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que as coisas funcionam. Então, tomou consciência, tá entrando no caminho da sabedoria feminina. Então vamos pro próximo pra gente finalizar essas práticas e a gente finalizar essa live e vocês colocarem em prática e verem a mudança acontecendo. Então, ok. Então, só recapitulando. Praticar a respiração antes de reagir, quando tem algum gatilho. Trazer pro presente, né, através dos 5 sentidos. Evitar acusar sem ter certeza. Algo que eu falo lá dentro do Ciúme Zero também é anotar os pensamentos automáticos para diferenciar de fato ou imaginação. Muitas vezes, quando a gente anota o que está sentindo, a gente olha e fala, vixe, tudo coisa da minha cabeça. Tudo coisa da minha cabeça. É igual quando, às vezes, eu viro pro Giovanni e falo assim, amor,
Nossa, tem tanta coisa pra fazer. Aí ele fala assim, anota. E aí eu vou e anoto. Eu falo, nossa, eu tenho 3 coisas pra fazer. Eu achava que era muita coisa. E não era. Então, às vezes, tá aqui, ó, um monte de coisa na cabeça. Anota, escreve. Tem um diário pra isso. Tem um diário que você anota o que você tá sentindo. Eu tenho uma agente, ela se chama Flávia. Ela é uma agente que eu coloquei todo o conhecimento que eu tenho lá dentro do chat GPT pra você conversar com ela quando você quiser e falar o que você tá sentindo. Ela é ótima nesses momentos, que aí você vai e manda o que você tá sentindo. Que aí você vai lá e conversa com ela, fala, Flá, tô sentindo isso aqui. Aí ela vai falar, olha, ela tem toda, né, a comunicação, ela vai falar, olha, faça isso, tá sentindo isso, calma, as coisas vão melhorar. Enfim, ela dá todo o passo a passo e aí você se tranquiliza e consegue pensar de maneira racional e com sabedoria. Outra coisa que você vai fazer, reduzir comportamentos compulsivos. Esse daqui é uma das partes mais importantes. Então, não, a partir de hoje, a gente vai fazer um combinado aqui nessa live. Ó, hoje é que dia? Dia 2? 3? Hoje é dia 3. 3 de dezembro? É. A partir de hoje, você não vai mais ficar checando o celular do seu companheiro. Não tô falando que você não pode mexer. Eu tenho acesso ao celular do Giovanni, a senha dele. Só que eu não fico mexendo. Pra que eu vou entrar lá nas conversas dele e vou ficar mexendo? Sabe por quê? O Giovanni, vou dar um exemplo do meu marido, né? Ele trabalha e ele tem várias clientes. Então, e eu não conheço todas as clientes dele, eu nem quero saber. Imagina ele chegar aqui em casa e falar assim, amor, agora eu fechei com tal fulano, o nome da fulana é tal, a fulana é essa, já te o que é isso? O que eu quero saber disso? Eu quero que meu marido vá lá, trabalhe e traga o dinheiro pra dentro de casa. Não quero saber quem que é a cliente, o que ela faz, detalhado assim, uma ficha criminal dela. Não quero saber disso. Então, se hoje eu pegar o celular do Giovanni, vai ter o nome de uma mulher lá que eu nunca vi na vida. Muitas são muito bonitas, porque ele trabalha muito com a clínica, o pessoal que mexe com estética, né? Com clínica de estética. Aí eu vou olhar aquilo e vou falar assim, meu Deus do céu, quem que é essa? Aí eu vou começar a futricar. E não tem nada. Eu confio no Giovanni. Eu confio plenamente nele. Tanto que se um dia, muito assim, acontecer alguma coisa, eu vou lavar minhas mãos, porque eu ofereci o melhor que eu tinha. Eu fui a mulher sábia dentro de casa. Entende? Então, cuidar da nossa segurança, ser uma mulher sábia, acabar com a desconfiança, não é impedir que o outro faça alguma coisa, porque cada um é responsável pelas suas ações. Mas é a gente lavar as nossas mãos e falar, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Então, se você mexe no celular do seu companheiro, muitas vezes você vai ver coisas que não são nada. Mas que se você estiver insegura e desconfiada, se você começar a alimentar aquele fogo, lembra que eu te falei? Vai ter muita fumaça. E essa fumaça vai te impedir de enxergar de maneira clara. Então talvez tenha uma mensagem dele com uma prima. Talvez tenha uma mensagem dele com uma cliente. Gente, eu tô falando aqui de maneira respeitosa, tá? Isso não se encaixa, o homem tá dando em cima da mulher, nem nada do tipo. Mas talvez tenha algo que não é nada. Mas você tá com tanta desconfiança que isso cria em você a paranoia. Então, ó, não vai ficar checando as redes sociais do seu companheiro, nem o celular dele, nem quem ele tá seguindo. Nada disso. Parou. Não vai ficar checando. Não vai ficar cheirando as roupas dele, porque eu sei que tem mulher que faz isso. Procurando marca de batom. Ficar fiscalizando aqui. Ó, ele saiu do trabalho, era 8 horas. De lá até aqui em casa, são 10 minutos. Agora são 8h11. Esse homem tá me traindo. Gente, tem casos assim. Talvez o seu seja assim. Então vai parar de ficar checando e regulando esse homem. E vasculhando. E outra coisa, vai parar de ficar se comparando. Ai, mas nossa, a ex dele era tão bonita. Eu não tô nem aí com a ex dele. Mulher do céu, ele tá contigo, ele te ama, ele tá com você. A ex dele pode ser Gisele Bündchen. Pode ser qualquer mulher desse mundo. Vai ver, ela era doida, surtada, maluca. Vai ver, ela era chata pra caramba. Tô brincando aqui, tá, gente? Tô trazendo isso só pra... Porque se você olhar de maneira negativa as prazeres dele, fica mais fácil, né? Que se você olhar de maneira positiva, você vai ficar se comparando. Então, por exemplo, às vezes do Giovanni, gente, eu posso ver... Pode estar na live aqui, uma ex dele. Pode falar comigo, pode me ligar. Que eu vou falar assim, gente, quem que é essa? Eu não tenho ideia, eu não sei nem como é que é a cara. Juro pra vocês, nunca tive curiosidade de pesquisar. Nunca, se eu ver na rua, pode trombar comigo. Não sei quem é.
Até porque eu sou péssima de lembrar rosto das pessoas. Então, assim, para de ficar se comparando. Para de ir lá no Instagram dela pra ver o quanto ela é bonita, ou do que ela tá fazendo, o que ela deixou de fazer. Para com isso. Para de ficar se comparando. Ai, mas nossa, ele trabalha com uma mulher tão bonita. E tu não é bonita, não? Você é maravilhosa, ele te escolheu. Então foca em você. Para de se comparar. Se preciso for, deixe de seguir pessoas que estão... Você fica se comparando com essas pessoas o tempo todo. Vai te fazer bem. Outra coisa aqui pra gente finalizar. É fortalecer a sua rotina de autocuidado para aumentar seu sentimento de valor próprio. Então, ou seja, tem muita mulher aqui que tá nessa live que faz 1 milhão de coisas durante o dia, que trabalha fora, que arruma casa, muitas vezes tem filho, que cuida do marido, que cuida disso, cuida daquilo e não tira 5 minutos pra cuidar de si. Então, ó, essa maquiagem que eu tô aqui agora, a única coisa que eu retoquei pra fazer essa live com vocês foi aqui o meu blush, porque, né, ao longo do dia ele foi ficando mais clarinho e pra eu gravar ele tem que ficar bem chinelão, assim, bem chinelado. Aqui no vídeo não parece, mas pessoalmente tá bem chinelada, porque senão não vê no vídeo. Mas eu fiz essa maquiagem aqui hoje, às 8 horas da manhã, e tá até agora. É claro que isso, né, tem a ver com os produtos e tudo mais, mas o que eu tô te falando é que, tá vendo que algo que eu fiz lá de manhã contribuiu pra eu gravar essa live hoje, à noite? Então, assim, tenha o seu momento de autocuidado. Faça as coisas por você, invista em você. Compre roupas pra você. Não tô falando pra você fazer isso de maneira desenfreada, mas compre roupas pra você. Compre acessórios. Ai, Flávia, mas eu não gosto. Não gosto ou não aprendeu a usar? Porque eu falava que eu não gostava de acessório, mas a verdade é que eu não tinha o hábito de usar. Então eu fui, comprei uns brincos, comprei colar, comprei anel, comprei pulseira e aprendi a usar. Ai, Flávia, mas eu não sei me maquiar. Eu também não sabia. Fazia umas maquiagens que ficava parecendo bozo, horrível, terrível. Nossa, o delineado ficava um aqui e outro aqui. Ficava assim, torta a cara. Base, nossa, aqui ficava branco, aqui ficava 2 tons assim. Mas eu tive que aprender. Então invista nisso. Sabe esses momentos de desconfiança que eu falei pra você focar no agora, pra você fazer alguma coisa? E a live vai sim ficar salva e a gente já tá finalizando. Sabe essas coisas, esse momento que eu falei pra você lá fazer alguma coisa por você? Vai estudar sobre isso. Sobre autocuidado. Como cuidar mais da sua aparência feminina. Eu tenho um dos meus produtos, se chama Manual da Feminilidade. Lá no Manual da Feminilidade, eu falo sobre tudo isso. Eu falo sobre maquiagem. Eu não ensino passo a passo, até porque ele é um áudio-aula, né? Você só escuta. Mas eu falo sobre maquiagem, eu falo sobre vestimenta, eu falo sobre cuidado, né, com o corpo. Tudo isso. Vai estudar, vai aprender sobre outras coisas. Nesses momentos que você estiver desconfiado, que seu companheiro sai para um churrasco e você ficar com um monte de paranoia na cabeça. Ó, eu sou muitas das vezes uma mulher segura, eu confio no meu namorado, eu faço a minha parte, se ele não faz a dele, problema dele. Eu não vou parar a minha vida pra ficar pensando o que ele tá fazendo. É isso! Se ele não faz a parte dele, se ele tá te dando motivo, se ele tá te traindo, se ele tá aí, né, curtindo um monte de foto de um monte de mulheres, vocês sentaram pra conversar, ele continuou fazendo isso e mandando mensagem, dando em cima dessas mulheres, tchau. Aí você precisa cuidar dessa ferida emocional que tá dentro de você, que talvez tá te impedindo de continuar nessa relação. Talvez você hoje ainda tá nesse relacionamento com esse homem que te trai, que faz um monte de coisas pra você, negativas pra você, porque você internalizou que relacionamento é isso mesmo, que você não merece ser amado de verdade. Por isso é tão difícil sair dessa relação. Entende? Às vezes o homem é ciumento, foi traído por algum e te compara, acha que você pode fazer o mesmo, fica insegura e acha assim, nem dava motivo. Muitas vezes é o seu companheiro que é inseguro, igual eu falei lá no início da live. Então você pode, como você tá com esse homem, se você ama muito esse homem, quer ajudar ele nesse processo, vai aos poucos direcionando ele. E isso eu ensino muito lá dentro do método de sabedoria feminina. Eu não ensino diretamente desse tema ciúme, mas eu te mostro como direcionar o seu companheiro, como ir transformando o seu companheiro aos poucos, como ir mudando ele com a sua sabedoria. Porque a gente tem esse poder. Então, aos poucos, ir mostrando isso pra ele, e mostrando coisas do passado dele, que com os pais, que ele pode curar, que ele pode ressignificar. A gente tem esse poder enquanto mulher. Então, pra gente finalizar,
Vocês rindo aqui do que eu falei. Então, pra gente finalizar, então, uma das partes mais importantes é você comunicar as suas necessidades e os seus limites com doçura, com firmeza e sem cobrança. Então, não adianta nada ser alguma coisa ali que o seu companheiro faz que você não se sente confortável e você chegar e falar pra ele cobrando, reclamando, jogando na cara dele. Vou te dar um exemplo. Há alguns dias eu cheguei pro Giovanni e falei assim, olha, eu não me importo de você ter clientes mulheres, eu não me importo da maioria das suas clientes serem mulheres, não me importo de maneira nenhuma. Eu só não quero, e eu não tô falando que ele fazia isso, eu só coloquei um limite ali pra ficar claro, pra que, mesmo sabendo que o Giovanni nunca faria algo do tipo, eu falei, olha, isso aqui pra mim já é um limite que não dá. Eu falei pra ele, olha, eu não quero que você chegue ao ponto de ficar, né, saindo direto com uma cliente ali pra almoçar e conversarem, mesmo que seja trabalho, porque isso me incomoda. Então, uma coisa é você ter a cliente, conversar com ela, resolver os assuntos e tudo mais. Outra coisa é sair pra almoçar e lá no almoço ficar conversando e isso se tornar um hábito, entende? Como ele tem esse hábito com alguns clientes homens, de fazer, além de ser um cliente, ser um amigo. Então eu falei pra ele, olha, isso aqui pra mim é um limite que me incomoda, então eu não quero que chegue a esse ponto. Ele falou, eu nunca faria isso. Eu falei, não, eu sei que você nunca faria, mas eu tô falando que isso aqui me incomodaria. Então eu cheguei pra ele e comuniquei o meu limite. Então comunicar o seu limite também é necessário. Então você tem que analisar o que é demais, igual, né, algumas de vocês comentaram aqui que muitas vezes discutiram e brigaram sem motivo, que foi sem motivo, que não tinha motivo, mas o que é o seu limite que não pode ser ultrapassado? Talvez o seu limite seja curtir fotos de mulheres na internet. E tá certíssimo esse ser o seu limite. A gente tem que parar de normalizar isso. Então, se o seu companheiro às vezes faz isso, você vai chegar, não vai chegar com os dois pés na porta e falando assim, você tá errado, não faz mais isso. Você vai chegar pra ele e vai falar, olha amor, isso aqui me incomoda. Porque talvez seja algo que pra ele é normal. Flávia, mas como assim? Eu vou te dar o meu exemplo. E aqui eu vi uma de vocês falando assim, Flávia, você é um exemplo. Eu não sou, né? Eu não nasci dessa forma. Eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Sabe a mulher que eu era? E vocês vão cair pra trás agora. Eu era do tipo, eu sou sanguínea, né? Eu ensino sobre temperamentos lá dentro do método de sabedoria também. O que é os temperamentos? Isso aí fica pra outra live, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas faz parte da minha personalidade. Eu gosto de conversar, eu gosto de enturmar com todo mundo, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de onde eu chego eu falar com todo mundo. Depende do dia também, né? Às vezes a gente tá meio... Mas na maioria dos dias eu sou assim. E a minha linguagem de amor é toque físico. E lá dentro do método de sabedoria também eu explico o que é linguagem de amor, como descobrir a sua, tem o teste, tem como você fazer o seu teste, descobrir a do seu companheiro, enfim. E a minha linguagem de amor é toque físico. Então eu gosto de contato, eu gosto de abraço, eu gosto de, igual com meu marido, né, claro, de beijo, eu gosto de carinho no cabelo, eu amo, é uma massagem, nossa, quer me deixar assim a pessoa mais tranquila, relaxada do mundo é me levar pra uma massagem, que uma mulher faz, é claro. Mas, enfim, eu sou assim, eu gosto disso, faz parte da minha personalidade. Mas chegou um momento, quando eu conheci o Giovanni, eu abraçava todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é literalmente todo mundo. Então eu trabalhava na academia, eu era personal, antes de entrar pra área de relacionamento, de ser mentora, eu era personal. Eu chegava na academia, eu abraçava todos os meus alunos, homens. Eu nem conhecia a pessoa e eu chegava abraçando a pessoa. Eu nem conhecia o homem, chegava abraçando. E aí um dia o Giovanni tava treinando na academia que eu tava dando aula. E aí chegou um cara, ele era forte, assim, grandão. E aí era uma pessoa que eu conversava na academia de vez em quando. E que eu criei o hábito de abraçar todos os dias. Por quê? Vocês me perguntam. Sei lá, era algo que eu achava normal, pra mim tava tudo certo. Eu era imatura demais. E aí ele chegou e eu dei um abraço nele. Não foi um abraço de lado, foi um abração, assim. Mas não foi com duplo sentido, não foi com interesse da minha parte. Mas talvez na dele tenha sido, né? Mas era algo que pra mim era normal. E o Giovanni viu aquilo. E, gente, o Giovanni ficou tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. Ele saiu assim, ó, bufando.
E eu entendo a reação dele. Não foi a melhor, mas eu entendo a reação dele. E aí a gente chegou em casa, depois do trabalho, eu conversei com ele, ele falou, olha, isso aqui eu não aceito. Isso aqui pra mim eu não aceito. E naquele momento, era algo que pra mim era normal. Mas eu olhei e falei, ok, se pro meu marido não é normal, eu não vou continuar fazendo. Então, entende? Então, olha aqui, essa gatona comentou, o meu tinha esse hábito de curtir. Eu falei com ele, ele parou. Então, ou seja, talvez fosse algo que na cabeça dele fosse normal, assim como pra mim era normal. Não era porque eu era uma mulher de baixo nível, ou uma mulher que não valia nada, ou uma mulher que tinha interesse. É porque, infelizmente, eu era imatura. E achava que aquilo era normal. E aí o Giovanni abriu meus olhos pra isso. Tanto que hoje eu não abraço homem nenhum. É muito raro, assim, só se for meu pai, se for um tio próximo. E ainda assim não é aquele abraço, meu Deus do céu, igual eu abraço o Giovanni, que eu me entrego e colo meu corpo inteiro nele. É um abraço mais de lado, né? Meu pai até que a gente abraça, né? Porque pai é pai, não tem como. Mas agora, primos, parentes distantes, homens, é só de ladinho. É só aperto de mão. Porque eu conversei com o Giovanni, ele se posicionou e a gente resolveu aquele problema. Então se posicione, estabeleça os seus limites. E pra gente finalizar a nossa live, se vocês tiverem alguma pergunta, já deixa a pergunta aqui pra gente já finalizar. Não vai adiantar nada. E agora, sendo bem sincera com vocês, não vai adiantar nada vocês colocarem tudo isso aqui em prática que eu coloquei pra vocês, todas essas atividades aqui, se você não curar a raiz da sua desconfiança. Porque lembra que eu te falei que é um livro? Que é um livro que tá dentro da sua cabeça? Essas atividades, elas vão sim aos poucos transformarem as páginas do que tá escrito no seu livro de relacionamento e amor. Mas se a gente não for lá no seu inconsciente, tirar esse livro lá de dentro e substituir por outro, escrito relacionamento saudável, as coisas nunca vão adiantar. Nada disso que você fizer. Porque a gente não vai tá tratando a raiz. Lembra que eu te falei? É igual quando a gente tá resfriado. Trazendo novamente essa analogia. Não adianta você ir lá e tomar... nossa, tô com uma dor de cabeça, com uma dor de garganta, porque eu tô resfriada, tô gripada. Não vai adiantar nada você ir lá, tomar um remédio pra amenizar os sintomas, mas você não tratar a causa. E isso só acontece, não acontece dentro de uma live ou em uma hora de sessão de terapia. Não é em uma hora, não é do dia pra noite. É uma construção. E por isso hoje a gente tem um método de sabedoria feminina. Esse método que tem ajudado tantas mulheres a se tornarem mais seguras, mais sábias. Sim, a live vai ficar salva. Então, se hoje você sentiu no seu coração, né, assistindo tudo isso, que tá na hora de tirar esse livro negativo que tem dentro da sua biblioteca, da sua cabeça, e tá na hora de substituir por um livro saudável, e você quer um passo a passo para isso, o método de sabedoria feminina é para você. Para você despertar essa mulher sábia que existe em você. E o ciúme zero também, os dois são um complemento. Então, se você quer ter acesso a esse método, quer entrar para esse método, quer fazer esse investimento, comenta sábia aqui embaixo, que aí vai ser encaminhado para você o link para você entrar. Flávia, além do método de sabedoria feminina, eu preciso desse curso Ciúme Zero. Me manda uma mensagem no direct, tá bom? Que eu consigo organizar um valor bom para vocês. Porque você vai entrar para os dois. Ok? Então, só responder essa pergunta aqui. Ele tem que ser pedido em namoro antes para a mulher se posicionar assim, ou ele, né? O homem que pede namoro, mulher não pede namoro não, gente, pelo amor de Deus, não começa com o pé esquerdo não. É o homem que pede. E às vezes não precisa ter um pedido assim, se você e ele não forem românticos demais. Quando a gente começou a namorar, o Giovanni e eu teve um pedido, né? Ele fez um pedido, parecendo da Virgínia, mas o nosso foi... Eu falo da Virgínia porque teve coração, assim, balão, na cama, pétalas, foi lindo, maravilhoso, o Giovanni fez. Mas agora, quando a gente foi se casar, não teve um pedido assim, nossa, ele foi lá e fez a mesma coisa. A gente sentou e falou, vamos dar um passo a mais no nosso relacionamento, e a gente foi, marcou o casamento, casou, tá? Mas eu não tô falando que
tem que ser dessa forma. Não, um pedido é lindo também, toda aquela emoção, aquela cena de filme. Mas se for pra vocês chegarem em um consenso, ok. Mas quem pede é o homem. Mulher não pede, não. Porque senão aí você já começou o relacionamento sendo o homem e o seu companheiro a donzela. Aí vai dar tudo errado. Aí é só daí pra trás. Ok? Então eu vou finalizar essa live com vocês. Lembrando que aquelas que querem entrar pro método de sabedoria feminina e pro ciúme zero, que é o mais indicado pra você, porque lá dentro do ciúme zero eu trabalho essa parte, né, da insegurança de maneira mais profunda, da desconfiança, do ciúme. É dentro lá que tem, inclusive, aulas voltadas para você que já foi traída e quer reconstruir a confiança dentro do relacionamento. Me manda uma mensagem no direct que eu vou conseguir encaminhar para você a melhor oferta para você conseguir entrar nesses 2 métodos e começar hoje a sua transformação. Ok? Então, vamos finalizar essa live. Se você está assistindo também gravado e depois de assistir essa live despertou no seu coração a vontade de despertar a mulher sábia em você e acabar com essa insegurança, com esse ciúme que está tentando destruir seu relacionamento, me manda mensagem lá no direct falando: ai, Flávia, assisti a live, quero entrar pro método. A live de ciúme, que aí eu vou te conduzir nesse processo, tá bom? Então, um beijo pra vocês, obrigada pela presença de cada uma de vocês e eu espero profundamente que vocês continuem nessa caminhada de sabedoria, porque é algo que existe dentro de você, esse livro, desde quando você era criança. Então não vai ser do dia pra noite que ele vai desaparecer ou ser substituído. É um processo. E eu espero poder te ajudar durante esse processo. Beijo pra vocês. Semana que vem tem mais live com outro assunto diferente. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Beijo, gatonas!